E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Daniel e nesse vídeo eu vou explicar para vocês um assunto bastante pedido na rede social da Ana Flávia, lá no Instagram, tá? Que é o assunto médias. Então, antes de começar, não se esqueçam de deixar o like, beleza? Bom, o que seria a média? Ela é literalmente o que o nome diz, é uma média. É uma média de valores. Não vou passar totalmente um contexto avançado de média, eu vou passar um contexto bem simples do que é e de como utilizar ela, tá? Então, eu parto do pressuposto que vocês já tenham conhecimento do mercado, de que vocês talvez já tenham conhecimento do que ela é. Então, eu vou só explicar literalmente o que é, como utilizar elas, tá? Como é que elas indicam alguma coisa pra gente. Se você é do básico, não vai para esse vídeo, procura vídeo mais básico aqui mesmo no canal, tá? Bom, vamos lá. Vamos supor aqui que a gente tenha uma escala de preço de 0 a 300, né? E nessa escala a gente tem 3 candles positivos com o fechamento, tá? A média ela vai fazer um valor do fechamento. E esses 3 candles aqui, eles fecham no valor de 120, 210 e 320, tá? Então a gente realiza por nós mesmos a conta de 120 mais 210 mais 320 dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque são 3 valores, né? São 3 fechamentos em diferentes valores. Então a gente soma os 3 valores e divide pela quantidade, que no caso dá 216. Ou seja, qual que é a média de fechamento desses 3 candles? 216. Aonde que esse valor vai estar? Se aqui é o 200, ele vai estar aqui, ó, em torno de 216, aqui perto de 210, tá? Então, essa é a média. Basicamente, o que essa linha no gráfico faz é calcular a média dos valores de fechamentos dos últimos tantos candles. Essa quantidade de tantos é selecionada e descrita por você dentro do próprio indicador. Eu já mostro para vocês lá na plataforma, tá? Então, como que uma média, essa média desse cálculo que eu fiz aqui, como é que ela ficaria no gráfico, tá? Ela ficaria dessa forma aqui. Dentro desses 3 candles aqui, ela ficaria uma linha. Mas por que uma linha se o valor é 216, né? Porque ela vai fazendo o cálculo dos últimos 3 candles. A cada candle que é executado e encerrado, ela calcula o novo valor e traça uma linha. Então, o ponto em que ela está no momento, então vamos supor que a gente tem esses 3 candles, qual que é a média deles? Aí a média calculou, o indicador média calculou que o valor médio entre os fechamentos dos últimos 3 candles é esse aqui. É a pontinha que ela está no momento, tá? Então, a gente tem que pegar a pontinha dela, olhar para a direita na escala de preço e verificar qual o preço que o indicador está acusando para a gente como a média dos últimos 3 candles. Quando o próximo candle fechar aqui do lado direito aqui, esse indicador, essa média, vai atualizar para o novo preço e vai ser criado mais um pedacinho dela, seja para baixo ou seja para cima, tá? Nesse caso aqui, a gente está utilizando uma média de 3 períodos, ou seja, ela está calculando os últimos 3 candles, tá? Independente do tempo gráfico que você está utilizando. Quando a gente utiliza uma média um pouquinho maior, no caso é a média de 9 períodos, ou seja, ela está calculando não apenas 3, mas 9 candles, 9 valores, 9 fechamentos, todos eles somados e divididos pelo valor 9, tá? Nesse caso aqui, então a gente tem 3 candles mais 2 dá 5, mais 3 dá 8, mais 1 dá 9, tá? Então eu fiz um exemplo aqui de um pivôzinho de alta, né, onde o mercado rompe um pequeno topo. Como é que uma média de 9 períodos se comportaria num cenário como esse aqui? No começo dos 3 candles subindo, assim como esse exemplo aqui, a média ela começa a subir junto com os candles, certo? Depois a gente tem a queda, né, do mercado, a gente tem 2 candles decaindo o preço para baixo. O que a média faz? Ela vai somar todos esses fechamentos e dividir por 5. Logo, como a gente tem entre os 5 candles 2 sendo negativos, a média ela dá essa pequena caída, tá vendo? Logo o mercado volta a subir, então a média volta a subir junto. Quando o mercado volta a cair, e aqui seria o início de um movimento de baixa, por exemplo, ela começa a perder força e voltar para baixo, tá? Então, nesse exemplo aqui, vocês podem ver que a média ela faz uma pequena barriga, né?
devido a essa movimentação de baixa, certo? Só que por que o mercado caiu e a média ainda está indo para cima? Porque ela calcula o valor dos últimos 9 candles. Se o total dos últimos 9 candles for positivo, a média ela vai estar alta, tá? Eu vou mostrar isso para vocês no gráfico. Quando acontece de um mercado, por exemplo, tá numa lateralização, tá? Aí a gente tem uma média aqui um pouquinho maior, que no caso é de 21. Já explico o valor também do porquê ser exatamente 21. A gente tem aqui uma movimentação dessa aqui com vários candles diferentes. E no gráfico a gente tem dois indicadores inseridos, que é a média de 9 e a média de 21. Elas estariam se comportando dessa maneira aqui, tá? A média de 21, como ela calcula vários candles, e esses vários candles aqui estão com fechamentos iguais, né? Assim, iguais bem próximos, eu digo, a gente tem vários candles fechando entre esse topo e entre esse fundo aqui, a média de preço vai ser sempre aqui. Ela vai ficar variando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. É onde a gente vê aquele tanto de linha embolada, aquele tanto de média, tudo no mesmo lugar, tudo se cruzando para cima e para baixo, vira aquela bagunça no gráfico, né? Então, ao utilizar a média, a gente tem que tomar bastante cuidado para a gente não poluir o nosso gráfico, tá? Eu vou mostrar para vocês quais os valores, quais as formas corretas de se configurar ela lá na plataforma lá. Então, vamos lá para a plataforma para a gente poder ver quais são esses valores e como é que a gente utiliza eles. Bom, eu tenho aqui o gráfico do dólar, tá? As médias que eu utilizo são essas aqui, ó, tá? Essas aqui, a gente está plotado aqui em cima, eu vou ensinar vocês a como identificar e como interpretar esses valores aqui. Eu utilizo 4 médias. Eu utilizo apenas 4 médias, tá? Se vocês procurarem setup no YouTube, cursos, vocês vão ver que as médias a média é um indicador muito volátil. Então você consegue utilizar ela de diversas formas, de diversos valores, com diversas configurações diferentes, para diversos setups diferentes. No curso da Ana Flávia, e a gente passa uma pequena instrução de média, que é a forma como a gente opera, tá? Então, não existe certo e não existe errado, existe o mais assertivo e o menos assertivo, tá? Nesse caso aqui, eu utilizo 4 médias, que são elas a média móvel exponencial, tá? Essa letrazinha aqui, E, significa exponencial. Já vou explicar para vocês o que é. De 9 períodos, ou seja, ela vai calcular 9. Eu utilizo uma outra média chamada média móvel aritmética de 21 períodos, ou seja, 21 candles. E a gente tem a média 9 de aritmética de 50 períodos. Depois, eu vou usar apenas uma média de valor alto, que é a média de 200 períodos. Exatamente, ela vai calcular o fechamento dos últimos 200 candles, tá? O que é esse valorzinho aqui na frente, aqui, ó, entre parênteses em azul? É o valor da média agora, tá? Lembra que eu falei que vocês têm que olhar a pontinha da média, a média é esse risco preto, a gente olha a pontinha dela e olha para o lado direito na tabela de preço, a gente vai ver qual o valor atual dela aqui, tá? A gente vai ter o valor dela aqui ao 4.823, está aqui 4.823, é o valor dela, tá? Qual que é a diferença de exponencial e aritmética? É simplesmente a forma como o indicador vai levar em consideração o peso do fechamento. Tá? Como é que eu vou explicar isso para vocês? É o seguinte. Vamos supor que a gente está calculando os últimos 9 fechamentos a partir desse candle aqui, né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou utilizar esses 9 candles aqui. Então tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses 9 candles aqui. Tem mais candle caindo do que subindo, certo? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles negativos, enquanto a gente tem 1, 2, 3 candles positivos, e esses candles positivos a gente tem apenas um que é bem forte, né? Os outros dois são bem pequenininhos. Então, como é que eu vou falar para o indicador levar em consideração esse valor? Ele tem que levar em consideração os mais perto, os últimos candles fechados ou os mais antigos. Ou então ele tem que levar em consideração todos como a mesma importância. Então, aritmética e exponencial, o indicador está te perguntando qual valor que importa mais, o mais recente ou o mais antigo?
O aritmético vai levar em consideração o mais perto, os últimos candles que fecharam. Os últimos 2, 3 candles vai ter uma importância bem maior. Então o mercado, você vai estar falando pro mercado assim, ó, o indicador, esses 3 últimos candles aqui, ó, eles têm o mesmo fechamento que esses candles aqui, só que eles são mais importantes, porque foram os últimos 3 movimentos. Então quando você for calcular, leve em consideração esses fechamentos aqui com mais importância e com maior peso na hora da divisão daquela continha. Então a média ela acaba sendo um pouco mais rápida. A gente vê ela se curvando mais rápido. Então quando acontece uma movimentação forte como esse candle de baixa aqui, ó, ela vira muito rapidamente, tá? É só vocês adicionarem o indicador aí, adicionar o mesmo valor, por exemplo, a média de 9, aí você adiciona uma aritmética e uma exponencial, você vai ver que elas têm uma pequena diferença na curvatura delas, principalmente quando o mercado faz uma reviravolta dessa aqui, tá? Então eu utilizo apenas a média 9 como exponencial, que é uma média um pouquinho mais lenta, tá? É uma média que demora um pouquinho mais para virar o mercado. Vocês podem ver que aqui, ó, a média 9 é essa azulzinha, é a média mais colada do preço. Quanto menor o valor, mais perto do preço ela está. Então ela vem descendo, o mercado neste ponto aqui, ó, o mercado já está para cima dela, já está subindo, só que ela está parada aqui ainda, tá vendo? Agora que ela começou a subir, ó. A média aritmética, não, ela já estaria subindo um pouquinho aqui já, ó. Essa subidinha, por ser os últimos movimentos do candle, tem um pouco mais de importância e faz a média virar um pouco mais rápido, tá? O restante tudo eu uso aritmética para que mesmo que a média tenha um valor um pouco mais afastado dos candles, como você pode ver, essa média rosinha aqui é a média 21, mesmo que ela esteja um pouquinho mais afastada do preço, ela consegue pegar essa movimentação um pouco mais rápido, tá? Depois a gente tem a média de 50, que sempre vai estar um pouco mais longe do preço, tá? Da mesma forma aritmética, e a 200. A 200 eu gosto de usar mais no dólar, no índice eu acabo desconsiderando um pouco, tá? Vocês vão perceber que alguns ativos, principalmente futuro, algumas médias vão respeitar mais do que as outras. E eu digo isso em relação a médias de valores altos, acima de 50, 80 períodos, tá? Média padrão para qualquer gráfico, para qualquer ativo, para qualquer período de tempo de gráfico é a média de 9, 21 e 50. Você pode trocar 50 para 80, independente, você vai ter que fazer o seu teste e ver qual que você melhor se adapta. Se você tem um operacional um pouco mais lerdo, um pouquinho mais demorado para realizar alguma operação, você quer ter uma certeza maior, você não gosta de pegar operações contra a tendência, é mais aconselhado que você pegue uma média com um tempo gráfico um pouco maior, tá? Caso contrário, médias de tempo gráfico menor dá operações e gatilhos mais rápidos, acaba colocando a gente em operações talvez um pouco contra a tendência, em um movimento ainda no início, tá? Bom, vamos mostrar como é que a gente faz para usar essa média no operacional, tá? Quando a média apresenta para a gente uma movimentação que ela mostra para a gente o real valor do cálculo dos últimos períodos que a gente selecionou, ela está mostrando qual o valor mais trabalhado com, com a soma dos últimos 9 candles, por exemplo, da média 9. Então, vamos supor, eu vou tampar o gráfico aqui do lado direito, aqui, ó. Esse aqui foi o dia de ontem, tá? Dia 17 de julho. Vamos contar os 9 primeiros candles, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente tem este candle aqui como sendo o candle 9 do dia de ontem. Então vamos supor que a gente não tenha o gráfico para frente, tá? Acabou de fechar o nono candle do dia. Qual que é a média do valor desses últimos 9 candles? É a média azulzinha é a 9, então o valor médio é 4,826. Como é que a média chegou nesse valor? Somou esse fechamento, esse e esse e dividiu por 9, tá? Esse é a média trabalhada. O que isso implica para a gente? Implica que se caso o mercado aconteça um retrocesso no mercado, ele acabe devolvendo um pouco do movimento, nesse caso aqui um movimento de alta, quando ele inicia um movimento de baixa,
esse valor segura o preço. Por quê? Se o mercado tem dentro dele uma quantidade de dinheiro sendo investida para que haja essa movimentação de alta, quando o lado oposto, no caso desse exemplo aqui, a venda, começa a impor dinheiro ou até mesmo os compradores começam a realizar operações, o que faz com que o mercado decaia um pouco, o valor dos últimos 9 candles demonstra para a gente uma área de interesse no qual os compradores já tenham realizado dinheiro suficiente ou os vendedores já tenham gasto dinheiro suficiente e o mercado pode retomar o movimento, no caso desse exemplo aqui, de alta novamente. Isso aplica para a média de 9, 21, 50, 80, 200, tá? Então a gente pode ver que o mercado ele chega muito longe da média, ó, nesse exemplo aqui, ó. O mercado chegou muito longe da média, significa que o mercado está cansado, o mercado já gastou muito dinheiro para que seja executado esse movimento, o mercado precisa retornar para perto da média. Por que para perto da média? Porque é o valor mais trabalhado, é o valor justo. Vou dar um exemplo do dia a dia. Você paga R$20 num saco de arroz. Se no dia seguinte o saco de arroz tiver 40, você vai comprar? Não vai. Por quê? O mercado A vende por 20, o mercado B vende por 21 e o mercado C vende por 18 o saco de arroz. Se no dia seguinte um desses mercados aparece com o saco de arroz a R$40, você não vai comprar. Por quê? Porque para você está muito caro. Por que para você está muito caro? Porque a média do mercado da onde você vive é R$20. Então, se a média é R$20, R$22, R$40 para mim está muito caro. A média apresenta a mesma coisa para a gente. Se a média dos últimos 9 períodos é 4,819, o mercado a 4,829, ele está muito caro para mim. Ou seja, o mercado se afastou muito da média. Os últimos 9 períodos, o mercado trabalhou por volta de 4,819. Ele está 10 pontos a mais. Significa que o mercado se afastou da média, logo ele está muito caro. E o mesmo se aplica para quando ele desce muito, está muito barato. Tá? Então, se o saco de arroz está por volta de R$20, ele aparece por 5, para a gente é excelente, mas para o dono do mercado não. O que o dono do mercado vai falar? Não, tá errado, a média do mercado é 20, tá muito para baixo da média, eu tenho que trazer ele de volta para a média de preço do mercado, que é 20. Nesse caso aqui, o valor está em 4,829, então ele está muito afastado da média, que é esse valor aqui. O mercado tende a retornar para perto dessa média, tá? Da mesma forma que o mercado tende a retornar para perto do valor, para perto dessa média, o mercado continua executando novos fechamentos de mercado. Então a gente tem um novo fechamento aqui, ele entra para a soma, para a conta e a divisão do indicador da média móvel. Então logo a média ela sobe mais um pouquinho. Pode ver que agora ela deu uma inclinadinha, tá vendo? Por que ela deu essa inclinadinha? Ela estava subindo reto até agora. O que aconteceu? Deu uma inclinadinha para baixo, por quê? Porque o fechamento deste candle aqui foi para baixo. A gente tinha um candle subindo, esse fechamento foi por volta de 4,829, agora a gente tem um fechamento aqui por volta de 25. Se o mercado teve um fechamento mais baixo, o valor na hora de dividir é um pouco mais baixo, logo a média dá uma inclinadinha para baixo, né? Ela diminui a ascensão dela. O mercado volta a subir, a média continua a acompanhar o mercado porque os fechamentos ainda estão aqui em cima. O mercado volta a subir com muita força, fecha lá em cima, agora a gente tem dentro do cálculo da média o valor 834. O que a média faz? O mercado chegou perto da média, exerceu um pullback, retornando o preço para um preço justo, aonde os compradores acham aquele preço novamente dentro do aceitável e volta a comprar o mercado lá para cima, tá? O mercado vai fazer isso em todas as médias, em todos os tempos gráficos, em todos os ativos, tá? Então a gente vê o mercado voltando para perto da média, usando ela como um suporte. É como se o mercado ficasse muito cansado
ele vem, senta na média, dá uma descansadinha, volta para cima. Vem, dá uma descansadinha e volta para cima. Ele utiliza essa média como um ambiente de descanso, como um ambiente de preço justo, para que ele continue a sua movimentação em sentido da tendência, tá? Então a gente vê aqui uma figura de reversão que é um topo duplo, o mercado começa a cair. Agora, pela primeira vez no dia 17 de julho, a gente tem o mercado fechando, tendo candles com fechamentos inferiores, com fechamentos mais baixos, né? A gente parou a ascensão superior, agora a gente está caindo o preço está vindo fechar aqui embaixo de volta no 850. O que a média 9 faz? Ela começa a virar para baixo, porque ela começa a ter fechamentos dentro da conta onde o valor é mais baixo. A média 9 vira primeiro que a 21 é essa rosinha, por quê? Porque ela está calculando apenas 9 candles. Desses 9 candles aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem mais candles caindo do que subindo. Logo, a média 9 cai mais rápido. Agora, entre os 21 candles aqui, ó, a gente tem muito mais candles subindo. Então, logo a média de 21 ainda está em ascensão. Ou seja, em um período de 9 candles, no caso aqui eu estou no gráfico de 5 minutos, num período de 9 candles, a gente tem o mercado já revertendo a tendência. Ou seja, o indicador da média 9 informa para a gente que a força da compra já está diminuindo. Agora, num período de 21 candles, de 21 fechamentos, o mercado ainda continua em ascensão. Eu possuo candles com fechamentos negativos, eu possuo candles caindo o mercado, fazendo o valor cair, só que a soma de tudo nos últimos 21 fechamentos ainda é o mercado subindo, tá? É só você olhar aqui assim, ó, nesse ponto aqui o mercado está caindo, só que se a gente analisar o contexto inteiro, o mercado está subindo. É basicamente isso que a média faz para a gente, de uma forma visual e rápida. Como é que você vai utilizar essa média? Como um assento, como um lugar de descanso para o mercado segurar, ter aquele pequeno descanso e ter mais força para continuar a tendência, tá? Seja ela para cima, para baixo, o que seja. Só que ela serve como uma resistência, vocês vão olhar para ela como realmente uma parede que o mercado tem dificuldade de passar, principalmente em mercado de tendência. Mercado de tendência, dessa forma aqui, a média de 9 e a média de 21 são extremamente respeitadas, tá? Em mercado lateral, vocês vão literalmente deletar a média, tá? Média em mercado lateral vai ser isso aqui, ó. Você vai ver só uma bagunça, você não vai ver nada, você não vai conseguir entender o que está acontecendo, é média cruzando para cima, para baixo, vai ficar uma bagunça, seu gráfico vai ficar extremamente poluído, você vai achar que está vendo coisa quando realmente não tem nada, tá? Média é extremamente excelente para ser utilizadas em mercados definidos, tá? Mas por que média 9? Por que 21? Por que não 10 ou 20, tá? Se você procurar na escala de Fibonacci, e como acredito que todos já devem saber, se não sabem, tem que saber que Fibo funciona muito bem nesse mercado aqui, tá? No mercado de day trade. Então, os valores de Fibonacci funcionam muito bem no mercado. Então, a gente utiliza esses mesmos valores dentro do indicador da média, tá? O valor do indicador de Fibonacci é 9, 21, 50, aí vai o mesmo do Fibo que a gente utiliza, 61 e tudo mais, tá? O 50 também, que é uma média que eu estou utilizando, 50. Então, mas se eu quiser usar 10, dá a mesma coisa, tá? Eu vou mudar essa média aqui, ó. Eu vou adicionar, na verdade, uma média 9, uma média nova, com o valor 10 ao invés de... Para vocês verem que realmente não tem diferença. É literalmente a mesma coisa. A diferença é bem minúscula, tá? Então vamos lá, eu vou adicionar a média 10 no meu gráfico e vou colocar ela como exponencial, que é o mesmo. Então agora eu tenho aqui a média 10 exponencial, tá? Ela vai estar aqui, ó, assim, ó. Olha como é que ela é quase a mesma coisa que a 9, tá vendo? Ela só aperta um pouquinho, ela só libera um pouquinho mais o preço, né? A 9 é um pouquinho mais colada. Se você quiser utilizar 10, não tem diferença. Se você quiser utilizar 20, 22, 19, 18, vai ser basicamente o mesmo valor, não vai influenciar muito, tá? Eu coloco esses valores porque
assisti muita aula do Palex e, infelizmente, acaba ficando como costume, tá? Então, é essa forma que a gente utiliza a média, é para isso que ela serve, e a gente consegue analisar elas em diversos gráficos diferentes, tá? Elas são respeitadas em diversos gráficos, diversos não, todos na verdade, né? 60 minutos, por exemplo, a gente tem um mercado de tendência. Aqui no começo de junho, a gente teve um mercado lindo de tendência de queda, onde a gente consegue ver a média de 9 sempre respeitando a de 20. O mercado vai para longe da média, vem até na média, descansa, volta a cair, vem até na média, descansa, volta a cair. Quando se afasta muito da média, ele volta a cair. E o mercado de tendência, como a gente pode ver aqui, o mercado nem rela na média de 50, né? É assim que a gente utiliza a média, a gente consegue utilizar ela para diversos setups, diversos operacionais, diversos gatilhos diferentes. Senta na média, vira a média, entorta a média, cruza a média. Aí isso fica para um outro vídeo com setups operacionais com resultados bons em médias, tá? Como é que eu analiso essa média aqui de uma forma rápida no meu dia a dia, no meu day trade, tá? Dessa forma aqui. Foi para longe da média? Está afastado? Não opera. Espera voltar para a média, tá? Ah, eu quero comprar porque o mercado está subindo. Eu tô vendo que o mercado tá subindo, tá? Vamos supor que o mercado tá nesse ponto aqui. Ah, meu Deus, o mercado tá subindo, eu quero operar. Como é que eu vou operar nesse lugar aqui? Eu vou comprar aqui, que o mercado está extremamente longe da média? Ou eu vou comprar aqui, que ele tá mais perto da média? Vou comprar aqui? Comprei, o mercado andou, depois fez topo duplo e caiu. Ah, vou comprar aqui. Compro aqui depois que ele rompeu um fundo e a média 9 está apontando para baixo? Não. Vou primeiro esperar ele criar uma movimentação de baixa e vou esperar ele voltar perto da média, assim como está aqui, ó. Esperar ele voltar perto da média e eu volto a vender. Opa, voltou perto da média, volto a vender, protejo meu stop lá em cima, volto a vender, o mercado começa a se afastar da média, tá? É assim que a gente utiliza a média de uma forma bem simples, beleza? Se foi útil o vídeo, se você gostou e tem interesse de aprender mais, não só sobre média, mas sobre todo o mercado, e eu posso sim trazer vídeos com setups bem assertivos em relação à média, deixa seu like, deixa seu comentário e até o próximo vídeo. Muito obrigado.